O lucro combinado de Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e Santander deve ter atingido 26 bilhões 780 milhões de reais entre abril e junho. O montante representa alta de 10% na comparação com o resultado do segundo trimestre do ano passado. A projeção faz parte de um levantamento divulgado hoje pelo jornal Valor Econômico. As instituições financeiras começam a divulgar os balanços na quarta-feira. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 4 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Ótima semana pela frente. Estamos iniciando mais uma semana, mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje, segunda-feira, 22 de julho de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Fórmula 1, mais rápida durante todo o fim de semana, a McLaren confirmou o bom momento e conseguiu a dobradinha no GP da Hungria, com Oscar Piastri em primeiro lugar e Lando Norris em segundo. Norris abriu passagem para Piastri conseguir a primeira vitória na carreira no fim da corrida. Lewis Hamilton ficou em terceiro, aliás, uma terceira colocação marcante para Sir Lewis Hamilton, porque o heptacampeão mundial agora soma 200 pódios na carreira. E agora informações do Guarani com uma manhã muito agitada nos lados do Brinco de Ouro. Quem tem o primeiro destaque é Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Ótima semana para você e para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. Ontem mais uma derrota que doeu para o torcedor do Guarani. De virada, o Goiás venceu por 3-2. Detalhe, o Guarani jogou com um homem a mais praticamente todo o jogo. Hoje, reuniões e mais reuniões com os dirigentes do Bugre. E a decisão deve ser pela saída, pela demissão do técnico Pintado do comando da equipe. O Guarani deve oficializar isso nas próximas horas e, se for confirmado, vai pro 5º treinador na temporada 2024. E os Jogos Olímpicos de Paris começam oficialmente na próxima sexta-feira, com evento de abertura, mas na quarta-feira já tem partida de futebol, rugby de 7 e handball. Com a proximidade do início dos Jogos, a organização ainda vê cerca de 600 mil ingressos disponíveis. Alguns esportes com vagas para o público surpreende, como o caso do atletismo. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Corinthians venceu a segunda seguida e saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão. Neste domingo, o Alvinegro bateu o Bahia fora de casa por 1-0, graças a um gol de Romero. Já o São Paulo empatou 0-0 com o Juventude. Hoje o Santos encara o Coritiba na Vila Belmiro às 8 horas da noite pela Série B, enquanto o Palmeiras inicia a preparação para enfrentar o Fluminense na quarta. E a Inter de Limeira ficou no 0-0 contra o Pouso Alegre no último sábado pela Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Limeira chegou aos 24 pontos e terminou a fase na segunda colocação e classificada. A Inter enfrenta o Avenida do Rio Grande do Sul na próxima fase em sistema de mata-mata. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. E um jogo repleto de lambança da arbitragem, a Ponte segue sem vencer como visitante na Série B. No último sábado, perdeu para o Paysandu por 1-0 e a Ponte volta a flertar com a parte de baixo da tabela.
mas não tem muito tempo para lamentar o resultado negativo. Amanhã, mais uma parada dura. A Ponte enfrenta o Vila Nova no estádio Moisés Lucarelli. E na Copa Paulista, o Primavera venceu o Rio Branco no último sábado em casa por 3-2. O resultado fez o Fantasma disparar do Grupo 7 com 12 pontos. No outro jogo da rodada, o Capivariano empatou com o São Bento em 0-0. Mais destaques da Série B do Campeonato Brasileiro, chegando com o Fábio Chaib. Grande abraço para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Em duelo de dois times que ocupam a zona de rebaixamento, houve empate. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Brusque ficaram no 2-2. O resultado agradou tanto bugrinos quanto ponte-pretanos, já que a distância do Lanterna Guarani para o primeiro time fora do Z4 não aumentou. No momento é de 11 pontos. Poderia ser de 13 caso o Pantera tivesse ganho. Já para a Ponte, fora da zona da degola, mantém a equipe a 2 pontos da zona incômoda e freia os dois adversários. A Macaca está na 14ª posição com 20 pontos ganhos. E a opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Um abraço para você, Carlão. Outro abraço, Júlio. Boa semana para você, para o ouvinte CBN. Cara, que fim de semana terrível para a arbitragem brasileira e notadamente nos jogos envolvendo as nossas equipes. No sábado, o seu Yuri Elino Ferreira da Cruz fez um papelão, né? Terrível. Isso em conjunto com o VAR. Até debatemos ontem no pré-jogo do Guarani, o próprio jogador também, o Zé Mário, mas nossa, que terrível, que arbitragem horrorosa lá em Belém. E ontem também no Brinco de Ouro, o seu Arthur Gomes Rabelo, horrível, juvenil, o Goiás fez o que quis no jogo, cera, catimbou uma barbaridade e ele foi conivente com tudo isso. Que final de semana, sem falar lá em Brasília no jogo Flamengo e Criciúma, mas as arbitragens que envolveram aí os times de Campinas foram danosas. Estes são os destaques aqui do nosso CBN Esportes, recheadíssimo hoje com muitas informações, muito debate, e é por isso que você também está convidado a participar com a gente. 991869070, o WhatsApp fica à sua disposição. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com o Valmir Bortoleta, coordenação de stream com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:10. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, quem acessa Campinas pela Avenida Prestes Maia, no momento ela está bastante carregada na saída do Trevo Sérgio Mota até a Marginal do Pissarrão, sentido centro, e também no sentido rodovia Santos Dumont, na saída da Marginal do Pissarrão, o motorista perde bastante tempo por lá. A Avenida João Jorge, ela tem lentidão na chegada à Avenida Francisco Teodoro, sentido centro, e no sentido oposto, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. Quem segue ali pela Avenida Prefeito Faria Lima vai fazendo um bom caminho sentido Bosque. No sentido Vila Industrial tem lentidão, próximo ao Hospital Mário Gatti. A Via Expressa Valdemar Pascoal tem trânsito fluindo bem, sentido Bosque. Quem segue ali no sentido Prestes Maia reduz a velocidade somente na chegada à Avenida Marechal Carmona, mas no geral são boas as condições. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora são 11h14. No Arraiá Cielo você tem aluguel zero de maquininha e taxa reduzida no Pix a 0,49% por um ano inteiro. Acesse cielo.com.br e junte forças com a maquininha preferida do Brasil. CBN Esportes Campinas. Onze 14, vamos direto com informações do Guarani, porque mais reuniões no Brinco de Ouro para definir o futuro do técnico Pintado. Oficializando a saída, o Guarani pode ir para o 5º técnico em 7 meses. É um número emblemático, talvez até histórico, né? O Guarani teve recentemente 5 técnicos no ano. Em 2017, né? Ney da Mata, Maurício Barbieri, Vadão, Cabo e Lisca. Nossa. Mas num período de 12 meses, não justificando, foi uma temporada ruim do Guarani também, aquele ano de 2017. Mas em 7 meses, ir pro 5º técnico é muita coisa. Ô Júlio, pode até dar certo o próximo treinador, né? Futebol é aquela coisa de maluco que ninguém consegue entender, né? Mas diante destas situações, esses números, né, terríveis, mostra o porquê que o Guarani está nessa situação, né? O CA, a diretoria de futebol, estão todos perdidos, né? Tá aquela coisa do certo ou errado, vamos fazer, vamos ver o que dá, tal, vamos apostar. É a tentativa e erro, vamos ver se dá certo, mas, cara, é o retrato do fracasso. O 2024 até aqui, um fracasso de temporada, um quase rebaixamento no Paulista, um provável até rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda está em tempo, o futebol é capaz de transformar, né, o impossível em possível, mas, gente do céu, é o retrato da desorganização. Pois é, fato é que o Guarani não oficializou a saída do Pintado, né, Lupe? É uma informação, por enquanto, de bastidor, que uma nova troca vem sendo discutida fortemente aí hoje pela manhã. E só pra gente colocar aí os fatos que podem levar a essa decisão, tudo, é claro, já vem há um bom tempo, né, o Pintado, que foi o nome indicado pelo Toninho Cecílio, que também já deixou o Guarani, ele que estava como executivo de futebol. O Pintado ele tem tido muita dificuldade, né, pra montar e pra dar uma cara, mas assim, também não é o único culpado, né? Sim. Não é também o único culpado. Sim, sem dúvida. Mas a diretoria ontem, na verdade hoje, se reuniu após a derrota pro Goiás ontem por 3-2, e é necessário explicar o contexto dessa derrota, porque o Guarani, que entrou em campo sem vencer há 11 jogos, jogando em casa, contra um time que também estava numa situação de crise, teve um homem a mais, o Guarani ficou com um homem a mais, com 2 minutos, até ter a decisão do VAR e tudo mais, 4, 5 minutos de jogo, ou seja,
Assim como aconteceu lá atrás contra a Chapecoense, também no Brinco, o Guarani jogou praticamente todo o jogo com um atleta a mais, saiu na frente com o Caio Dantas, mas ainda no primeiro tempo sofreu o gol de empate. Na segunda etapa, conseguiu voltar à frente do marcador, só que o Goiás, no último lance do jogo, acabou marcando o terceiro gol, o gol da virada com o Paulo Baia, 3-2. O torcedor saiu praticamente sem reação do estádio por tudo que havia acontecido. E aí tem um outro detalhe. Pintado na entrevista coletiva foi perguntado a respeito do comportamento da equipe e o Matheus Salustiano, que fez o segundo gol, falou que faltou malícia para os jogadores durante o jogo. Pintado comentou. É que a gente não pode trabalhar tanto como a gente faz aqui e imaginar que falta malícia pra gente, né? Eu entendo quando ele fala malícia, é um pouco mais de experiência, um pouco mais de inteligência. São jogadores, alguns atletas já têm um histórico, né, de grandes... A gente teve um probleminha aí, eu já vou recuperar essa entrevista, mas ele não foi de acordo com o que disse o Salustiano na saída do campo para a Sport TV, para o Premier que estava na transmissão da partida. Mas algumas frases fortes em relação ao elenco na coletiva, foi o que disse o técnico Pintado, que deve ser demitido, pelo menos foi esse aí o resultado da reunião que aconteceu hoje de manhã. A gente aguarda primeiro a oficialização por parte do Guarani para depois a gente já começar a procurar e tentar apurar o nome do quinto, se for confirmada a saída do Pintado realmente, como foi decidido na reunião, o quinto treinador do Guarani para tirar o clube dessa situação. Lembrando que, pelo menos penso que o Guarani deve jogar a calculadora fora e começar a pensar jogo a jogo. Falando sobre o jogo, né, Carlão, ontem, muito emblemático, né, o que o Guarani teve a chance de fazer e não fez, jogando com a mais desde o primeiro minuto, né, quando o Rildo foi expulso, o Guarani vencia até os 45 do segundo tempo, tomou 2 gols nos acréscimos. Ô, Júlio, é impressionante assim, a gente percebe o Guarani psicologicamente completamente arrebentado. Qualquer adversidade dentro da partida ou qualquer momento de pressão é um time que se perde, né? Porque, por exemplo, quando está 11-10 e o Guarani com o controle do jogo, com a posse de bola, tentando marcar o primeiro gol, ele é um time. Ok, foi lá e fez o gol. A partir da vantagem, o Goiás foi para o ataque para tentar o empate, mesmo com a menos conseguiu. Mas nestes momentos, nas duas buscas pelo empate, a gente percebeu um Goiás com 1 a menos e dominante no jogo. Sabe? E eu comentava com o Cabela, falei no ar e fora do ar também. Eu falava, Cabela, meu Deus do céu, olha como o Guarani é instável mentalmente. Qualquer adversidade ele se perde, né? Tanto é que quando estava 2 a 1, o Goiás ficou com todos os rebotes, Paulo Baia deu bola na trave, teve bola na trave em lance de bola parada, em lance de bola aérea, e ele acabou não só tomando o empate num pênalti terrível, né? Eu não sei, com todo respeito ao atleta profissional, minha gente. A gente sabe que as frases do Pintado foram frases fortes, só que tem hora que o treinador ele fica pé da vida, ele trabalha a semana inteira, ele trabalha dioturnamente a tal da bola parada, aí vai lá o bendito do Léo Santos e dá uma raquetada na bola. O que leva um atleta profissional a tomar tal atitude? Tudo bem, é um momento de pressão, é um momento de que a confiança está abalada, é um momento que de repente você se perde, né, na tentativa de ajudar, na tentativa de brigar. Agora, o que leva o jogador a dar uma raquetada? Tanto é que hoje nós conversávamos no cafezinho, Julião, e o lance que eu achei que ia pro VAR foi o lance do Matheus Salustiano, né? Que o Edu faz ali um mise-en-scène e tal. Eu achava que era esse lance e você disse que se fosse esse lance, fatalmente não iria ser pênalti, porque ela realmente bate no braço do Matheus, mas o braço tá junto ao corpo. Aí, de repente, mostra no placar eletrônico o Léo Santos parecia o Darlan do vôlei. Pelo amor de Deus. Agora, o que leva um atleta profissional, mais uma vez, com respeito ao Léo, cria do Corinthians, já passou por lesões sérias na carreira, defendeu Ponte, defendeu o Guarani, é um menino do bem, pelo que a gente entende de futebol, ou nas coxias, nas resenhas. Agora, cara, ele me deu uma raquetada na bola, aí arrebenta qualquer um, não há pintado que resista a um lance desse.
Eu já vou chamar, quero a opinião também do Fábio Scheib, ontem estava acompanhando aqui também comigo nos estúdios o jogo contra o Goiás. Mas agora sim, né, Lupe, temos a palavra do professor Pintado. Vamos ouvir o que disse a respeito sobre o que disse o Salustiano, né, para o Sport TV, que faltou malícia, e o Pintado falou isso em entrevista coletiva. É que a gente não pode trabalhar tanto como a gente faz aqui e imaginar que falta malícia pra gente, né? Eu entendo quando ele fala malícia, um pouco mais de experiência, um pouco mais de inteligência. São jogadores, alguns atletas já têm um histórico, né, de grandes equipes, de jogos realmente pesados, importantes, momentos difíceis como esse, que eles precisam responder isso pra gente. Porque senão fica muito simples a gente falar e pedir as coisas. E a tomada de decisão é do atleta, né? A gente tem que discutir isso, a gente tem que conversar sobre isso. Eu só quero entender qual foi a dificuldade com um jogador a mais, né? A gente sabendo que eles têm só o Regis na frente, né? Muitas vezes nós ficamos com 3 para marcar 1. E foi conversado, foi avisado, né? Eu estou sem voz aqui porque a gente pediu para que adiantassem um pouco mais. Mas essa dificuldade, né, de construir o jogo passa por uma construção, passa por características. Você pensar que você tem só o Luan Dias como meia, armador, né? Então são funções que a gente precisa, o Guarani precisa encontrar a solução. Nós só temos um meia que é o Luan. Você não tem nenhum outro, a gente não tem nenhum outro jogador com características. Mas repito, o problema nosso é a bola parada, né? É inadmissível o que a gente faz na bola parada. Essa é uma situação que é muito incômoda, né? Eu não posso expor aqui, mas é a bola parada, né? São 2 gols de bola parada, um pênalti que é algo assim muito complicado a gente avaliar, e um escanteio muito avisado, muito treinado, foi conversado, tá tudo fotografado, vídeo, foi feito palestra, foi feito treinamento durante 2 dias durante a semana de bola parada, e a gente continua sofrendo, né? Então eu acho que isso é importante para ser resolvido, porque de novo a gente sofre isso, né? Como é que a gente resolve isso? Algumas coisas são necessárias trocas, né? Então a gente encontrar um atleta que tem essa bola forte, né, como a bola aérea. Ele estava bem satisfeito na coletiva, né? Ele direcionou críticas ao elenco, né? Por conta da bola parada do Guarani, principalmente. É claro que você, como um líder, você tem que ser comedido, e principalmente nesses momentos adversos, né? Tentar blindar o elenco, não externar. Só que, Júlio, amigos e principalmente o torcedor bugrino, tem algumas situações, cara, que não dá. Essa do Léo Santos, a tal da bola parada. Todos os momentos que o Goiás, com 1 a menos, ele quis jogar, ele colocou o Guarani em situação desconfortável. Exato. Sabe? É impressionante. E o Goiás muito confortável, esse que é o problema. Muito confortável, muito confortável. E no futebol de hoje, a gente sabe a diferença que faz 11 a 10, a vantagem numérica, né? E o Guarani ele não conseguiu desfrutar. O Lupe lembrou o jogo contra a Chapecoense, foi o mesmo retrato, só que um jogo com mais gols. Sabe? Um time completamente desesperado em campo, sem saber o que fazer, sem personalidade, num momento de pressão, num momento de instabilidade dentro do jogo. O time emocionalmente ele se arrebenta, né? Ontem tá louco, cara. O final da história pode ser, de repente, aquelas superações que só o futebol pode fornecer. O Guarani pode escapar, mas ontem foi aquele jogo assim, se tem um jogo emblemático pra registrar ou pra colocar como rebaixamento, foi o jogo de ontem. A torcida sentiu o golpe, os jogadores sentiram o golpe, foi um jogo até inexplicável. Quando o Paulo Baia faz o 3º gol, eu falo, meu Deus do céu, o que a gente vai falar? Não tem muito o que falar, é um time arrebentado em todos os aspectos. Fábio Scheib, quero ouvi-lo também, situação complicadíssima do Guarani, inclusive o site Chance de Gol, Fábio, que é especialista, né, nessas métricas de estatísticas, probabilidades, aponta o Guarani com 98,8% de chance de queda da Série C. Uma situação muito complicada, e o jogo ontem é reflexo da situação do Guarani. O Guarani que sofreu tanto, né, diante da Ponte Preta, do Sport, com um jogador a menos. Ontem teve a oportunidade de fazer o roteiro ao contrário, né, com um jogador a mais desde o início da partida. Fez até um bom primeiro tempo, né? Acabou sofrendo um empate do Goiás, na poucas chances que o Goiás teve nessa bola parada, mais uma vez. Mas o segundo tempo, depois de abrir vantagem novamente, não conseguiu segurar, né? Caiu no jogo do Goiás muito experiente,
fazendo o jogo picotado, né? Fazendo o jogo retranqueiro ali. O Goiás só fazendo as bolas paradas como sua força principal, e foi nelas, já no final da etapa, que conseguiu essa virada. Aos 45 minutos, isso é inadmissível. Aos 45, o Guarani estava ganhando de 2-1. Mesmo assim, sofrendo antes, né, com 2 bolas na trave, uma do Paulo Baia, outra cabeçada também, minutos antes. Parecia que todo mundo que já estava no brinco de olho aqui, acompanhando a partida, já sabia o que ia acontecer. Infelizmente veio o empate, e pior que isso, depois o torcedor bugrino veio a virada já aos 57 minutos, e com o roteiro mais cruel ainda, né, de um gol de um ex-Ponte Pretano, do rival, e o Guarani se complicando ainda mais nessa tabela de classificação. Não sei muito o que fazer, o Pintado não sei se vai ter vida longa realmente. Ontem ele expôs os jogadores, né, era da parte dele também, mas acabou se eximindo de culpa e culpando os jogadores. Isso não pega tão bem num momento tão complicado do Guarani, né? Pois é, né? O Guarani tem 13% de aproveitamento com o Pintado. 5 jogos, 1 mês e 3 dias de trabalho, 2 empates, 3 derrotas. Esses são os números do Pintado. Para ele manter na berlinda do Guarani. Se for concretizada mesmo a informação que nós temos da demissão do Pintado, faltou 2 jogos para ele manter a média do Claudinei e do Júnior Rocha, né? Que ambos ficaram 7 jogos, ou seja, a vida de um treinador no Guarani hoje varia em 5 e 7 jogos. E outra, tá na média. As próprias escolhas, né? A gente conhece o Pintado, um cara sensacional, um ótimo profissional, vitorioso na carreira, mas é um cara que, ele passou pela Ponte aqui no passado. E essas coisas que eu não consigo entender no futebol de Campinas e agora canalizado pro Guarani. O Pintado no passado, cara, não foi bem na Ponte, não foi bem. Aí o Guarani vai lá e traz o cara. Outros jogadores que passaram pela Ponte, o Guarani fez investimento. Ele tem o Ryan. Gente, o Ryan ele não conseguiu jogar devido aos problemas físicos na Ponte, do lado, a menos de 1 quilômetro. O Guarani vai lá e contrata. O Léo Santos é um jogador voluntarioso e tal, mas anda cheirando rebaixamento. Foi assim no Moisés Lucarelli, agora vem pro Guarani. Ontem um lance bizarro, sabe? Então sei, cara, é difícil falar do Guarani nesse momento porque é muita coisa errada, é muita decisão errada, posicionamento errado. Tá louco, que 2024 terrível. Agora, um capítulo especial, o árbitro, né? Arthur Gomes Rabelo. O Goiás fez o que quis ontem no jogo, fez o que quis. Eu não sei se no momento da expulsão ele sentiu o baque, né? Tanto é que ele achava, né, pelo lance, ele achava que não iria ter nada de expulsão. De repente o VAR mostrou o lance, um lance realmente que mereceu o cartão vermelho. Mas a arbitragem dele, a maneira como ele conduziu o jogo foi totalmente goiana, né? Porque o Galhardo ele fez o que quis. O Tadeu, meu Deus do céu, se juntar o tempo de tiro de meta dele que ele demorou pra cobrar, acho que dá mais de 10 minutos. Tá louco, deixou o jogo correr, foi terrível. Cara, ontem uma tarde pra ser esquecida no Brinco de Ouro. Pois é, em relação ao substituto, né, o Alan Al, que é um dos nomes citados, acho que a gente pode projetar em caso de saída do Pintado, acho que ainda é muito precoce para analisar esse cenário. De qualquer forma, estaremos monitorando, certo, Lupe, durante o dia aí, as informações do Guarani. A gente traz também, se for oficializado até o meio-dia, né, a gente também fala sobre essa demissão do Pintado, que ainda não foi confirmada por parte da assessoria de imprensa do Guarani, e a gente também já começa a pensar, porque na quarta-feira já tem jogo, né? O Guarani volta a campo na quarta-feira contra o Amazonas. É isso aí. É isso. 11h31, daqui a pouco tem informações da Ponte. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de julho de 2024. A previsão de crescimento da economia brasileira para este ano subiu pela terceira semana seguida. A projeção passou de 2,11% para 2,15%. Para 2025, a estimativa de avanço do PIB caiu de 1,97% para 1,93%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A proposta de regulamentação da reforma tributária gerou uma queda de braço entre a equipe econômica e o setor imobiliário. Enquanto o governo garante que não haverá aumento da carga tributária com a criação do Imposto sobre Valor Agregado, entidades do setor rebatem com estudos independentes que apontam o contrário.
Os empresários do segmento afirmam que os preços dos imóveis podem subir. A reforma tributária já foi aprovada na Câmara e está em discussão no Senado. Pelo menos 39 mil pessoas morreram nas ofensivas de Israel em Gaza desde o começo da guerra contra o grupo terrorista Hamas em 7 de outubro. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde do território palestino, que é controlado pelo grupo fundamentalista. Nas últimas 24 horas, houve 23 mortes. O total de feridos se aproxima de 90 mil em 9 meses de conflito. As equipes brasileiras de vôlei masculino, handebol feminino, natação, tênis de mesa e esgrima chegam hoje a Paris para participar dos Jogos Olímpicos. O prédio do time Brasil, na Vila Olímpica, já abriga 49 atletas de 8 modalidades. As equipes feminina e masculina de ginástica artística foram as primeiras a aproveitar as instalações do COB. A abertura oficial da Olimpíada está marcada para sexta-feira. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar da Ponte Preta, num jogo marcado por uma expulsão que demorou 16 minutos para acontecer, hein? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. 2 cartões amarelos para um jogador, o árbitro esqueceu de dar o vermelho e ele ficou lá em campo. Não, uma coisa que acontece praticamente todos os dias. Quem nunca esqueceu? A mesma coisa que começar um programa... Você não esqueceu, você não vem trabalhar, você não esqueceu de pôr uma blusa, por exemplo? Chegou aqui sem camisa, opa, esqueci a blusa, tem que voltar lá. É a mesma coisa que passar 16 minutos no ar no programa com o microfone desligado. Exatamente. E ninguém... Agora não. Não, o Valmir Bortoleto é o nosso VAR. Ele não tem essa desatenção que o VAR e o árbitro Yuri Ferreira Cruz tiveram. Olha, foi algo que, inclusive, a matéria que foi veiculada no GE, no Globoesporte.com, com o jogo em andamento, ficou capa, acho que até o domingo de manhã, porque foi algo inacreditável. O Nelsinho, na coletiva, ele falou que o Zé Mário nem fez a falta. Eu acho que ele também nem atinge o jogador. Mas hoje a gente precisa entender que tem a questão da interpretação de como ele chega na... Ele chega muito forte. Isso. Ah, mas ele pegou só a bola. Mas ali não tem jeito. Pode pôr qualquer árbitro que marca a falta. E aí o Zé Mário foi reclamar. Só que tinham outros jogadores da Associação Atlética Ponte Preta. Joilson tava ali, tinha o Castro também, se não me engano. E sobe um outro cartão amarelo. E a bola rola. E a bola rola, e vida que segue. Vamos lá. De repente, alguém... Ei, esse é o VAR. Eu sou o VAR, tá? Sim. Falando com o árbitro. Você é o árbitro. VAR. Isso, eu sou o VAR. Você é o árbitro. Ei. Oi. Você deu 2 cartões amarelo pro mesmo cara. Não. Eu? Sim, vai lá. Ó, certeza? Vem no vídeo. Afasta de mim. Vem no vídeo, Tô no VAR, vem no calma, vídeo. afasta. Rápido que tá dando uma confusão danada. Ih, rapaz. Foi pro Zé Mário mesmo. Expulsa ele, porque senão você vai se complicar, hein? Quanto tempo passou desde o cartão? 16 minutos. Tá. Eu tava acompanhando... Foi boa essa interpretação, parabéns. Eu tava acompanhando o jogo. Saiu, hein? E aí a televisão, ela deu cartão pro Joilson, né? Que foi o que o Elvis, no intervalo, reclamou. Foi o que o quarto árbitro passou só que aí, Bruno Amâncio, nosso repórter aí o narrador foi lá, era o como que é? O Cláudio... Ai... É lá do Rio de Janeiro. O Shoa. Cláudio Shoa, boa. Cláudio Shoa foi lá e perguntou, viu? Mas... tem certeza que foi pro Joilson, tal? O repórter, peraí que eu vou perguntar. Aí o repórter foi lá e perguntou. O quarto árbitro tava sabendo aí também. Aí começou, aí olha que virou loucura a celeuma. Olha que loucura. Virou a celeuma, meu amigo. Tanto é que o próprio Cláudio Show, ele brinca com o repórter, falou, é Bruno? Bruno Amâncio, exatamente. Falou, Bruno Amâncio, hein? Graças a você o árbitro foi ver depois ele percebeu inclusive, que errou. Isso gerou muita discussão de uma interferência externa. Não, mas não é uma interferência externa. Mas não é, porque... É o trabalho do VAR. É o trabalho dele. Porque aí a gente vai voltar lá em 2020,
naquele jogo Nossa, de Ponte Aparecidense. Aparecidense. Mas aquele jogo não tinha VAR, não tinha árbitro de vídeo, eu acho que é uma outra situação. O Nelsinho falou na entrevista coletiva sobre essa situação envolvendo o VAR e ele traz o que ele conversou com o árbitro no fim do primeiro tempo. Sobre a arbitragem, realmente foi um capítulo à parte do jogo, né? Um juiz que errou nas duas faltas que o Zé Mário diz ele que cometeu. As duas vezes ele pegou a bola limpa, então não havia motivo, né, dele até dar a falta. Aí ele, segundo, disse que deu 2 cartões para ele. Mas aí no intervalo eu fui procurar conversar com ele e, acima de tudo, tirar o Ramon e tirar o Castro, que estava lá conversando com ele. Então eu tirei os dois e ele falou assim para mim: deixa eu te explicar. Eu falei: explicar o quê? O seu erro? Ele falou: eu errei. Então você não precisa me explicar mais nada. Você errou, acabou, né? Acabou. Então realmente não querendo achar uma desculpa, né? Uma muleta, mas realmente atrapalhou. O início do jogo nós estávamos perfeitos, né? Tivemos assim, já logo dentro dos 5 minutos mais ou menos, nós chegamos bem na área do adversário, né? Tentamos finalizar, não conseguimos, né? Mas a equipe ela estava bem postada no sentido de marcação e no sentido de explorar os espaços que a gente sabia que eles davam, né? Então a pressão que nós estávamos sofrendo era natural. A gente já sabia que o torcedor, o próprio ambiente do jogo, né, o estádio muito apertado, muito acanhado, e proporciona essa pressão. Mas a gente estava se virando muito bem, né? Sofremos esse baque aí num gol, né, numa segunda bola, acabamos sofrendo o gol. Mas a equipe ela se portou bem, né? No segundo tempo, nós tivemos que fazer as alterações, porque não podia ficar como estava, né? Ô, Júlio, 2 detalhes. O primeiro, a CBF não divulgou o VAR, o áudio da conversa do VAR com o árbitro sobre esse lance. Ainda não divulgou. E o árbitro, na súmula, ele revela que fez uma confusão. Por isso, mas não fala em nenhum momento do tempo em que o jogador ficou em campo com 2 cartões. Em relação à Ponte, ela segue sem vencer fora de casa. E agora, né, o Fábio Chaib trouxe em manchete, né? A Ponte tem que agradecer muito o empatezinho do Brusque com o Botafogo ontem, lá no estádio Santa Cruz. Porque na tabela de classificação, a Ponte, que depois daquela vitória com o Mirassol, falou: agora estamos mais aliviados, mais distante do Z4. Isso já foi por água abaixo, porque a Ponte está na 14ª colocação com 20 pontos. O Botafogo, que é o primeiro time dentro do Z4, tem 18. Detalhe, com 4 vitórias. Então, assim, se vencer mais uma iguala, a Ponte tem uma vantagem aí nos critérios de desempate, né? O Botafogo tem um saldo de -7. Só tô dando exemplo, o Botafogo. A Ponte Preta tem -1. Só que o jogo contra o Vila, que hoje é o segundo colocado, e acontece amanhã, 9h30 da noite, mais uma vez vira um jogo decisivo para a Ponte Preta se afastar novamente da parte de baixo da tabela. Pois é, quero ouvir o Fábio Chaib também sobre a confusão, né, envolvendo aí o cartão vermelho pro Zé Mário, porque por mais que tenha sido culpa do árbitro, né, Fábio, essa enrolação toda, essa confusão, o grande ponto é que isso acabou mexendo com a concentração dos jogadores da Ponte no jogo, né. Acho que esse foi além da desvantagem numérica dentro de campo, eu senti a Ponte mais desconcentrada a partir do cartão vermelho pro Zé Mário. Sem dúvida nenhuma, né? A Ponte Preta, que, como o Nelson falou, fazia um bom primeiro tempo ainda. Tinha chegado forte ali na área do Paysandu, com o Dodô, principalmente, logo no início da partida. Uma bola que ele podia ter chutado melhor ali. O Diogo Silva saiu, acabou indo na mão do Diogo Silva ali. Uma oportunidade boa para a Ponte Preta, que acabou se desencontrando depois de toda essa confusão, né? O Zé Mário tomando o cartão amarelo, depois vermelho. Até na transmissão a gente pensou que fosse Joilson também. Foi uma confusão danada, nunca tinha visto acontecer isso. Só um parênteses aqui, é inadmissível a CBF escolher qual VAR ela divulga ou não, né? Tem que divulgar o VAR independente do que aconteceu na partida. Todas as partidas a CBF falou que ia ser público o VAR, então a gente está em espera aí do que aconteceu na partida.
Mas depois da expulsão, o Ponte Preta se desencontrou mesmo, realmente. Casares tendo muitas chances de levantar a bola na área, principalmente, né? Foi daí que saiu um gol, numa batida de falta que acabou sobrando para o Paulinho Boia na frente da área. Mas fora isso, o Paysandu teve mais de 10 escanteios, né? 11 escanteios durante a partida, conseguiu criar oportunidades, não com tanto perigo para a Ponte Preta, que acabou no segundo tempo só se recuando e ficando na defensiva. A Ponte sofreu bastante com esse jogador a menos e com toda a confusão que aconteceu, mas depois dessa expulsão, a Ponte Preta não foi capaz de criar nada na partida. E Carlão? Ontem nós discutíamos, né, Júlio, sobre esse combo de bobagens, né, que aconteceu lá em Belém, lá na Curuzu. E você também me chamou a atenção com relação ao Zé Mário e eu concordei. Eu acho que o Zé Mário também tem culpa no cartório, porque é o seguinte, o jogador já tá em má fase, né, então, cara, eu não sei porque essas entradas absurdas, o próprio menino do Goiás ontem, né, o Rildo, 1 minuto de jogo, que vai dar uma entrada daquela? Outro dia tivemos o Ian aqui no Guarani, né, e o Zé Mário tudo bem, né, acho que é de comum acordo que ele foi na bola, mas gente, ele dá uma voadora na bola, que ali é desnecessária também, né, então um pouco mais de calma. E outro recado, acabei de falar do Léo Santos no Guarani, e um recado também que se encaixa pro seu Matheus Silva. Matheus do céu, que truculência, tudo quer resolver na base da macheza, é o zagueiro bravão, é o zagueiro que vai intimidar atacante. Gente, acabou isso aí, tanto é que o senhor tomou um baile do Paulinho Boia, e a falta que você faz no Paulinho Boia, que origina o gol do próprio Paulinho, né? A falta foi cobrada pelo Casares, mas cometida pelo Matheus Silva, uma falta completamente desnecessária. O Paulinho estava de costas pro gol, né, a marcação ali encaixada, não havia necessidade de cometer falta. Então é um bando de zagueiro truculento, sabe? Zagueiro bravão, zagueiro que vai querer intimidar atacante. Isso não resolve nada. O que resolve é jogar bola, né? Então o Zé Mário também foi infeliz no lance, uma saúde, uma força desproporcional. O seu Matheus Silva também quer ganhar no grito, quer ganhar na macheza, quer ganhar na valentia. O que resolve é jogar bola, sabe? É um tal de zagueiro agora que quer se impor, né, através da truculência. Também, né? Tá louco, que horrível. E não tem mais, né, como fazer isso, porque hoje tá todo mundo olhando, tem VAR, o Paulinho só dava risada. Ele tentava intimidar o Paulinho Boia o jogo inteiro. O Paulinho Boia só dava risada, foi lá e fez o gol. E a falta completamente desnecessária. O Matheus é cheio disso. Toda vez ele sai pra dar o bote, é sempre com falta. É muito truculento. Eu posso jogar uma pitadinha aqui, uma rápida discussão. São 11h45, dá tempo? Vamos eu lá. sei que você Claro. conduz brilhantemente esse programa, mas eu acho que o Pedrão... Olha, eu tô defendendo essa tese há 3 rodadas e fui... O Pedrão poderia ter pegado aquela bola e no Guarani, o Douglas... Pô, cara, o Douglas... No terceiro gol, todas as bolas que foram pro gol entraram. O Douglas, ele tem um problema que goleiro Meu é Deus, crucial pra goleiro. Chama gol. O tal do chama gol é Tem a terrível. questão do ritmo aí, que pode ser uma justificativa plausível. Às tal. vezes ele nem falha no lance, mas sabe aquela coisa? É o imã do gol, né? A minha impressão negativa sobre o Pedrão ficou principalmente no jogo contra o Mirassol. Foi, na minha avaliação, claro, o Pedrão não foi bem e até deixou a Ponte correndo riscos num jogo em que o cenário todo estava favorável para ela. Eu não acho que se enquadra como falha o gol do Boia. não. Mas é a mesma situação do Cássio contra o Palmeiras no sábado. É uma bola defensável. Poderia ter, Eu acho que o movimento ali não foi Ela vem especialista de na longe, posição, né? Mas eu achei um lance defensável. No da Ponte eu fiquei com a dúvida se ela tinha desviado em alguém. Não, né? Mas eu não tive a percepção do desvio. O que atrapalhou foi que a visão tava encoberta, Só que, né? vamos ser justos aqui, a quantidade de defesas que o Pedro Rocha fez no jogo, sim. porque foi uma blitz do Paysandu, né? O Paysandu tava com a mais, tava em vantagem numérica, então teve muito mais volume de jogo. Apesar desse momento, eu acho que o Pedrão está oscilando. No geral, se fosse dar uma nota para ele nesse jogo, teria que ser uma nota alta, porque ele fez boas defesas e ajudou. Então, principalmente naquela pressão no final do jogo. Ele fez uma defesa em X, uma defesa de handball, que o jogador pega um rebote, a bola pega na perna dele, ele tem as pernas longas, pega na perna dele e faz uma defesa. Porque senão vinha alguém por trás. Ele é bom. Mas eu acho que não é um problema hoje, né? Não é problema, mas assim, poderia ter evitado. Sim. Mas já como não evitou... É algo pro professor Lauro trabalhar. Nos próximos dias. Aí, Mas né? acho um bom goleiro e os problemas, eu acho que são problemas corrigíveis pro... Não são problemas graves, Lauro, né?
Agora, o que me pega é aí englobando os nossos times. Esse negócio de zagueiro brabo, sabe? Vai no grito. O Matheus Silva às vezes me irrita com isso, a truculência da porrada. Lembra aquela expulsão? Foi ano passado contra o CRB. Um negócio absurdo. Infantil, a cotovelada, né? Um negócio Infantil absurdo. mesmo. Da porrada. E no Paulinho Boia também. Lá sábado em Belém foi a mesma coisa. Tá louco. Agora, o Hakim não joga, né? Não. O Hakim não joga Copa América, amistoso contra o Mbappé, tá jogando pela Bolívia. Mas a Ponte, o Hakim não emplaca, né? Hoje, pelo que nós estamos entendendo do Nelsinho, ele é o quarto zagueiro. Porque a dupla titular é o Matheus Silva Freitas e o Sérgio Rafael, com o Joilson sendo a opção de imediato. E aí o Hakim depois, então, é um jogador que tem que buscar mais espaço aí com o professor Nelson Batista. E o Zé Mário... Acho que o Nelsinho também não conhece muito bem, né? Ele não jogou com o Nelsinho ainda, jogou, né? e ele tava Teve na uma semana de treino, isso é verdade. Ele tava tem com que a ser levado em Bolívia, consideração né? Às vezes mesmo. o Nelsinho olha e fala, eu não tenho conhecimento É verdade, bem lembrado. desse jogador, então... Até a coerência, né? O outro ficou trabalhando Sim. aí, o Hakim tava trabalhando, mas com uma outro time, né? Uma outra dinâmica. E acho que por isso que o Joilson ganhou aí. Eu também não entendi o Zé Mário, porque... Não, ele recebeu uma segunda chance do Nelsinho. E lembra que aquele ele tava período, mal no jogo, lembra né, aquele Júlio? período Não do pela derby? falta, mas ele tava mal no jogo. Sim, lembra aquele período do derby? Ele ficava no banco pra improvisações. Sim. Né? É porque ele jogou também aquela partida contra o CRB Ali também. quebrou ele. Mas ele não tava mal aquele dia. Foi os últimos Tanto é que 15 minutos. A principal dele em jogada campo. dele, a principal jogada da Ponte no primeiro tempo foi com ele, né? Lembra do lado esquerdo, ele cruzou, não sei quem, não conseguiu Os pegar 15 bem minutos na bola. finais dele em campo ferraram Nossa, ele ali. terrível. Porque ele não fez um jogo ruim. Aí ele entrou contra o Botafogo um pouquinho. E aí recebeu uma segunda chance, foi expulso. Discutível, mas não foi pra cartão. Cara, você tomou o cartão. Não fica reclamando, cara. Tem que ser inteligente. E aí ele toma o vermelho, você vê que ele nem reclama, tá? Então isso eu aprendi com o grande Guilherme Sereta, que quando você nota a reação do jogador, ele não reclama muito, ele tá acusando ali que ele sabe que ele errou. Então o Zé Mário, o que foi? Dá uma risadinha, mas ele não contesta a decisão do árbitro. Então, ele sabe que ele forçou a barra na reclamação, e quando você força a barra na reclamação, quando você está recebendo uma segunda chance, ele vai ter que reconquistar o Nelson Batista agora nos próximos jogos. Cara, mas o que me pega é assim, ó, eu não sou jogador de futebol, já fui peladeiro, hoje eu já mudei meu esporte. Qual é? Eu sou do futebol agora. Aí, então, agora... Uma coisa que me pega, cara, tudo bem na hora do jogo também você tá ali, né, quente e tal, mas, cara, tem algumas atitudes de jogador de futebol, pensa um pouco, sabe? Os zagueiros nossos, o Ponte Guarani, eles, a atitude deles me revoltou. O Matheus Silva com a truculência, com a macheza lá em Belém, Deus me livre, que só quer dar porrada e intimidar. E o Léo Santos aqui no Guarani, meu Deus do céu, o Léo Santos ele tem a síndrome do Davi Luiz, né? Ele quer resolver, tudo bem, que é um cara disposto, é um cara que assume a responsabilidade, mas tem hora que tem um pouco mais de calma. E ontem, talvez, até nessa ânsia de ajudar, acabou se excedendo e cometeu um pênalti. Então, olha, no Guarani passar uns vídeos do Amaral aí pra rapaziada, né, o finado Amaral, e da Ponte passar aí Oscar, Fábio Luciano, Polozzi, pra entender como que joga na zaga, tá? Hoje é aniversário do professor Nelson, hein? Professor 74 anos. O mais velho técnico em atividade na Série B, que sabe... Eu vou fazer esse levantamento essa semana. Aproveitando então que é aniversário dele, eu vou fazer esse levantamento. Porque eu não sei se o Nelsinho é o mais velho na Série C e na Série A. Do Brasil? Contando essas principais divisões. Na Série B ele é seguido pelo Hélio dos Anjos com 66. Na Série A também, não tem outro. Não tem. Eu acho que não tem, mas em Série C geralmente tem uns mais experientes. Tinha uns Aderbal Lana da vida, né? Aliás, tava... Deixa eu ir pro intervalo, 11 horas e 51 minutos. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde.
Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 53 minutos. Vamos agora de Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu fora de casa. Gabriel Dudziak. O Corinthians deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Na tarde deste domingo, o Alvinegro visitou o favorito Bahia e, com muita marcação e dedicação sem a bola, anulou o time da casa e ainda contou com um contragolpe finalizado por Romero para abrir o placar. No segundo tempo, a história do jogo foi a mesma. O Bahia tentando e o Corinthians se aguentando até o apito final. Os 3 pontos fora de casa tiram o Alvinegro do Z4 e o colocam na 14ª posição. Para o técnico Ramon Dias, o time se adaptou muito bem ao esquema com 3 zagueiros e de novo mostrou a atitude correta. Realmente el equipo respondió muy bien. Primer tiempo muy bien, segundo con algunas dificultades, pero debido a que Bahía tiene un muy buen juego por adentro, te complica, pero el equipo supo tener determinación, agresividad. Creo que é merecido o triunfo. O São Paulo empatou. Em Brasília, o tricolor encarou o Juventude e teve bons momentos no primeiro tempo, sem conseguir aproveitá-los para abrir o marcador. Na etapa complementar, os gaúchos prevaleceram, tiveram um gol anulado aos 27 minutos e mandaram uma bola no travessão na reta final do jogo. O 0-0 foi um resultado justo na visão do treinador são paulino Luiz Ubeldia, depois de um primeiro tempo que foi melhor para o tricolor. Na segunda parte já estuvo mais complicado el control de la bola, de la pelota, y a partir de ahí ellos, creo que bajamos un poco la intensidad y ellos pudieron incomodarnos un poquito más. Bueno, en fin, creo que el resultado, a pesar de que los dos equipos intentaron buscarlo, é justo. A igualdade aliada à vitória do Fortaleza contra o Atlético Goianiense fez com que o São Paulo caísse para a 5ª posição. Hoje o Santos enfrenta o Coritiba a partir das 8 horas da noite pela Série B. A partida será disputada na Vila Belmiro e o técnico Fábio Carille pode repetir a mesma equipe que empatou com o Vila Nova. O meia Juliano e o lateral Rodrigo Ferreira, que foram desfalques naquele confronto, estão se recuperando de lesões e devem ao menos ficar no banco. Já o Palmeiras se prepara para o jogo contra o Fluminense na próxima quarta. O lateral direito Mike, com dores na região da virilha, deve ser desfalque. O técnico Abel Ferreira, suspenso, não poderá dirigir o time no Maracanã. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11 horas e 56 minutos, um Corinthians mais organizado com Ramon Dias, né, Fábio Scheibe? O Corinthians agora parece ter entendido o sistema de jogo do Ramon. Ontem ele colocou 3 zagueiros, o Corinthians foi muito bem no contra-ataque, marcou um belo gol com o Romero, um golaço. Teve oportunidades para marcar outro também e acabou neutralizando o Bahia, né? Apesar do Bahia pressionar, colocar a bola na trave, o Corinthians suportou bem, uma vitória importantíssima, a segunda, né? A primeira vitória fora de casa, a segunda consecutiva já com Ramon Dias e dá um fôlego, né, para o Corinthians. O Corinthians respira agora fora da zona de rebaixamento, dá mais tranquilidade para o trabalho do treinador argentino. Pois é, agora ontem eu assisti, viu, Carlão? Logo depois do trabalho, o jogo do São Paulo com o Juventude no Mané Garrincha.
O gramado do Mané Garrincha atrapalha demais. Primeira coisa é levar o jogo lá para Brasília, né? O Juventude teve essa situação, eu sou contra, isso eu acho que é desigual, acaba sendo desigual, né? O jogo manda do Juventude com total, né, presença da torcida do São Paulo. Um gramado terrível, né? Um 0-0 que atrapalha a vida do tricolor, né? O São Paulo estava ali na busca até pela liderança, brigar pela liderança de uma maneira mais efetiva, mais forte, mais concreta, e com o empate fica lá patinando. Mas um gramado terrível, né? E não sei, a CBF tinha parado com isso aí, estava proibido, agora voltou de novo. Infelizmente, não acho legal essa coisa de ficar alugando, transferindo o jogo, né? O goleiro Rafael que tem que agradecer. Nossa, meu tomou Deus um piruzão, o né? juiz anular o gol porque ia tomar um frangaço ali, riscos, né? hein? Foi bem anulado ali, né? O cara Mas pegou na mão, mesmo. essa questão do Mané Garrincha, o Juventude mandou 2 jogos lá contra o Atlético. Esse jogo foi na quarta, na terça-feira. Aí depois terça-feira já tava ruim, na terça-feira. Aí depois agora parece que ficou pior, né? Aí parece que ficou pior porque teve Flamengo e Criciúma na quarta, que teve a sinuca lá, né? No sábado. Eu não sabia dessa, hein? Você tá perdido no tempo, cara. Foi no sábado. Sábado, e aí parece que piorou. E aí depois no domingo vem... Cara, não tem campo que aguenta. Ô, Lupe, só passando aqui, ó. Passa Fortaleza, pra gente, por favor. Precisamos falar do Fortaleza. Em 4 vitórias seguidas, é o 4º colocado agora. Fortaleza Botafogo já é uma realidade no é o Brasil, Voivoda, né? Botafogo 39, Palmeiras 36, Flamengo com jogo a menos 34 e o Fortaleza agora o 4º colocado com 32. Tá num subidão. Rogério Ceni e o Bahia que perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Corinthians. Tá começando a oscilar. E lá embaixo, vitória do Grêmio para dar uma respirada aí, né? Flusão, Thiago Silva. E o Flusão na estreia do Thiago Silva e mais um show de Daverson. Ele fez Deixou assim. o Ganso irritado ontem. O Fluminense venceu. E o Daverson tirou o platinado, né? Nossa, Agora o Daverson, ele é completamente xarope, cara. Adoraria ter ele no meu time, mas contra nossa, é muito chato. Lembrando que tem Corinthians e Grêmio na próxima rodada, então os grandes... Seu time ele não joga, não. Os grandes da parte de baixo começam a se recuperar. Isso é uma notícia ruim pro Atlético Mineiro de Lupe. O Atlético Mineiro é lanterna, tem 2 aí na Berlinda, Criciúma e Cuiabá. Estão jogando mal, né? E o Vitória também tá jogando mal. O Atlético Goianiense tá jogando mal também. Pessoal, eu tenho acompanhado. Nossa, o pessoal tá... Críticas e mais críticas ao presidente Adson Batista. Olha lá. E só pra falar que a barreira ainda não virou baile. Não, mas vai. Era esperado, né? Nossa, Galo em Belo Horizonte é um jogo Eu ouvi difícil. essa música o fim de semana inteiro, culpa de Antônio Quer ver, ó? Lúcio. E pior que o Vasco não joga agora, só joga depois contra o Grêmio. Isso é um perigo, viu? Porque vão deixar o menino cada vez mais preparado. Porque quando ele entrar, o Pedrinho já avisou, hein? 12 horas, voltamos 4 horas com a Arena valeu. e amanhã, 11 horas, tem Estaremos aqui. mais CBN Esportes. Um abraço, gente. Boa Valeu. semana a todos. CBN Esportes Campinas.